Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará no caminho da verdade integral, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Palavra da salvação. Comentário João 16, de 12 a 15. Dídimo. Ou ele quer dizer que seus ouvintes ainda não haviam entendido todas as coisas que, por glória de seu nome, eram capazes de suportar. Então, revelando coisas menores, ele adia as maiores para um tempo futuro, coisas que eles não podiam entender, até que a própria cabeça dos discípulos fosse crucificada e isso fosse o ensinamento. Eles ainda eram escravos dos tipos, sombras e imagens da lei, e não podiam suportar a verdade da qual a lei era só uma sombra. Mas quando o Espírito Santo viesse, ele os guiaria por sua doutrina e ensinamento de toda a verdade, trazendo-os da letra morta ao Espírito vivificante, que é o balizador de toda a verdade da Escritura. E diz: porque não falará de si mesmo, isto é, sem mim e sem a minha vontade de meu Pai, porque ele não existe por si mesmo, mas pelo Pai e por mim. Como ele existe e fala, vem do Pai e de mim. Falo a verdade, ou seja, inspiro o que o Espírito fala, e assim é o Espírito da verdade. Porém, dizer e falar da Trindade não é segundo o nosso modo de entender, mas segundo a forma incorpórea das naturezas e especialmente da Trindade, que põe a sua vontade no coração dos crentes, dignos de ouvir a sua voz. O Pai que fala e o Filho que escuta significam o consentimento e a identidade da natureza entre os dois. Mas o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade e sabedoria, não pode, quando o Filho fala, ouvir o que não sabe antes, em atenção ao que vem do Filho, isto é, a verdade que procede da verdade, o Consolador que vem do Consolador, Deus Espírito da verdade, procedente de Deus Pai e Deus Filho. Finalmente, para que ninguém separe a vontade e a união do Pai e do Filho, está escrito: mas dirá tudo o que tiver ouvido. Por meio do Espírito da verdade, é concedido aos santos varões o conhecimento das coisas futuras. Por isso os profetas vaticinavam, repletos deste mesmo Espírito, e viam como presentes as coisas que mais tarde se seguiriam. Daí que siga, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Em receberá do que é meu, receber deve ser entendido num sentido cabível à natureza divina. Assim como o filho, ao dar, não é privado do que dá, nem leva prejuízo quando beneficia outro, do mesmo modo o Espírito Santo não recebe o que já antes não possuía, pois se recebesse o que antes não tinha, tornar-se-ia, uma vez passado adiante o dom, um perdulário arruinado. Por isso, deve-se reconhecer que o Espírito Santo recebe do Filho o que era próprio de sua natureza, o que não é a substância que dá, outra a que recebe, mas uma só que ao mesmo tempo tanto dá quanto recebe. Assim como se diz que o Filho recebe do Pai aquilo de que subsiste. Com efeito,
Nem é o Filho outra coisa senão o que lhe é dado pelo Pai, nem é outra a substância do Espírito Santo senão o que é dado pelo Filho. Como se dissesse: embora o Espírito da verdade proceda do Pai, todas as coisas que o Pai tem são minhas, e até mesmo o Espírito do Pai é meu e recebe de mim. Ao ouvir isso, tenha cautela. Não se trata de uma coisa ou uma propriedade que o Pai e o Filho possuem. Aquilo que o Pai possui de acordo com a sua substância, ou seja, sua eternidade, imutabilidade, bondade, é isso que o Filho também possui. Para além das armadilhas dos lógicos que dizem, portanto, que o Pai é o Filho, se ele realmente tivesse dito: tudo o que Deus tem é meu, a impiedade poderia ter aproveitado a ocasião para aparecer. Mas quando ele disse: tudo o que o Pai tem é meu, por usar o nome do Pai, ele se declara o Filho, e sendo o Filho, ele não usurpa a paternidade, embora pela graça da adoção ele seja o Pai de muitos santos.